Esse homem desafiou tudo e todos com apenas a Bíblia na mão. Num tempo em que muitos distorcem a fé e poucos ousam voltar às raízes da verdade, a voz de um homem ecoa como um trovão cortando os céus da religião corrompida. O rico Zwinglio não buscava aplausos, nem títulos, nem aprovação humana. Ele buscava a palavra, a verdade crua e viva das Escrituras. E é exatamente isso que você está prestes a ouvir. Cada frase dele é como fogo em meio à escuridão, como luz no coração de quem ainda tem sede de Deus. Se você está cansado de um cristianismo diluído e superficial, prepare-se, porque o que vem a seguir não são apenas palavras. São verdades que incendiaram uma geração e podem despertar a sua alma agora. Em meio ao clamor por verdade no coração da Reforma, um homem se ergueu com uma convicção ardente. Ulrico Zwinglio. Em seus dias de intensa reflexão, ele compreendeu que nada que estivesse contra a Escritura poderia ser considerado válido. Tudo, absolutamente tudo, deveria ser julgado por ela, pois, como ele cria firmemente, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Assim, com os olhos fixos na palavra, ele enxergou que o Evangelho não era a criação da igreja, mas sua origem. Era a igreja que brotava do Evangelho, não o contrário, como bem disse o Mestre: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Zwinglio não suportava desvios. Ele bradava com coragem que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, sem espaço para substitutos terrenos, porque está escrito que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Com essa mesma ousadia, ele reconhecia que a fé verdadeira não era resultado de esforço humano, mas sim um presente, um dom, uma dádiva dos céus. E dizia isso com a certeza de quem compreendia profundamente que, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Esse homem de Deus sabia que doutrina alguma poderia ser aceita se não estivesse solidamente fundamentada na palavra viva, pois ainda que um anjo descesse do céu com outro evangelho, seria anátema. E quando questionado sobre a direção do Espírito, Zwinglio respondia com firmeza que o Espírito Santo não guiava por meio de tradições humanas, mas iluminava somente através das Escrituras, como prometeu o Senhor. Ele vos guiará em toda a verdade. Ao olhar para os rituais e cerimônias, ele via com clareza que a ceia do Senhor não era um sacrifício renovado, mas um memorial santo da morte de Cristo, e ecoava as palavras: fazei isto em memória de mim. Seu coração não se deixava enganar por exterioridades. A salvação, dizia, não vem por ritos, mas por uma fé viva, que justifica o homem diante de Deus, sem as obras da lei. Zwinglio sabia onde Cristo reinava, não em tronos humanos, mas no espírito dos que creem. O reino de Deus está entre vós, afirmava, enquanto sua vida proclamava que esse reinado era real e presente. E por fim, com lágrimas e paixão, ele resumia todo o seu cristianismo em um único símbolo: a cruz. Não havia outro emblema, outro centro, outro poder, pois para ele, como para os apóstolos, a palavra da cruz era o poder de Deus para os que se salvam. Essa era a alma de Zwinglio, não a de um teórico, mas a de um homem consumido por uma verdade viva, pulsante e inegociável.